Estamos gravando. Então tá, eu vou partilhar com vocês a minha tela para a gente começar o estudo de hoje. Apareceu para todo mundo a minha tela? Tá todo mundo vendo certinho? Vamos Sim, ver. Rodrigo, apareceu. Apareceu? Então, legal. Apareceu. Bom, vamos lá então. Vamos começar o estudo de hoje. O estudo é um estudo bíblico, então a gente precisa entender primeiro o que é a Bíblia e como é que a Bíblia funciona. A aula de hoje, então, a gente vai ser sobre exatamente isso, sobre a Bíblia. A Bíblia, a gente tem o costume de dizer que é a carta de Deus para o ser humano. A Bíblia contém a maior declaração de amor que Deus pode fazer para nós. Ele se expõe para nós, para que a gente possa o conhecer. Então, o que a gente vai aprender hoje? A gente vai aprender se a Bíblia é de Deus ou ela é dos homens. Vamos aprender também se já existia a Bíblia no começo do mundo. O que a gente vai fazer para entender a Bíblia e também para que serve a Bíblia. Então, essa é a intenção dessa primeira aula. Bom, vamos lá. Como a gente está à distância, eu coloquei os textos bíblicos na tela, então todos eles vão aparecer na tela. Mas se você tiver uma Bíblia, pode acompanhar na sua Bíblia também, tá bom? E uma outra coisa que eu quero pedir, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem pedir para eu ir devagar, tá bom? Que às vezes tem um costume de falar um pouco rápido, aí fica difícil a compreensão. Então, se eu estiver falando rápido, pode entrar e falar, vai um pouquinho mais devagar para eu conseguir entender, tá? Fica com vergonha, não. Então, vamos lá. Quando Deus criou o mundo, como que Deus falava com Adão, que foi o primeiro homem que ele criou? Como que Deus falava? A resposta está lá em Gênesis 3, versículo 9. É o primeiro livro da Bíblia, o capítulo 3, o versículo 9. O texto diz assim, olha, está aí na sua tela. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Então, como que Deus falava com o ser humano no princípio ali, com o primeiro casal, com Adão e Eva? Deus falava pessoalmente. Deus vinha até eles na viração do dia. Se você ler os 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis, você vai ver que Deus vinha a cada final de dia, ele vinha até o casal para conversar com eles, como era costume. Ele, todo fim de dia ali, ele estava com Adão e Eva, conversando com eles. Mas aconteceu algo que interrompeu essa comunicação direta entre Deus e o homem. O que interrompeu essa comunicação? A resposta está no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Eu vou colocar aí na sua tela para você acompanhar a leitura comigo. O versículo diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, quando entrou o pecado no mundo, que vai ser um dos estudos que a gente vai fazer para frente, quando o pecado entrou no mundo, separou o ser humano de Deus. Porque Deus é puro, Deus é santo e ele não pode conviver com o pecado. Então, esse pecado que entrou no mundo separou a gente de Deus. Mas Deus não tinha a intenção de ficar longe do ser humano. Deus quer estar junto conosco, quer estar perto de nós, porque Deus nos ama e se importa com o que a gente vive, com o que a gente passa. Então, Deus quis achar um outro meio para falar com o ser humano. Então, o que Deus escolheu para falar com o ser humano? A resposta está lá no livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 e 2. Eu vou colocar aí na sua tela, que o texto diz assim, ó. Havendo Deus outrora falado muitas vezes
de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, Deus escolheu depois, então, para falar com o ser humano, os profetas e Jesus Cristo. Foi o que Deus escolheu para falar conosco. Deus nos deu, então, profetas que levavam a mensagem até o ser humano. E Deus também falou através do seu Filho Jesus, quando ele veio para a Terra, nos ensinar sobre a palavra de Deus. Então, vamos lá, a gente precisa entender como que é o meio de comunicação de Deus. Como que Deus, então, se comunicava com o profeta? Que é o princípio de como a gente tem a Bíblia hoje. Como que Deus se comunicava com os profetas? A resposta está em Números 12, versículo 6. Números 12, versículo 6, que diz assim: Então disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Então Deus falava com o profeta através de sonhos e visões. Lá no final da nossa classe bíblica, lá nas últimas aulas, a gente vai entender como que funciona essa questão de sonhos e visões, como é que Deus fala com o profeta, o que é esses sonhos e visões. Mas, a princípio, Deus dava visão para o profeta, ou aparecia a ele em sonho, para ele poder entender qual era a vontade de Deus. E durante muito tempo, Deus ficou falando com o povo dele através dos profetas, com o que o profeta via em visão e sonho. Então, um dos profetas da Bíblia, apesar de que às vezes as pessoas não entendem ele como profeta, mas um dos profetas da Bíblia foi Moisés. E Deus deixou uma ordem para Moisés, que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 14, o versículo 12. Qual que foi a ordem de Deus? O que Deus disse para Moisés? Olha só. Deus disse: Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Aqui era uma guerra que estava tendo com um rei chamado Amaleque. Mas então Deus pediu para Moisés escrever toda a orientação que ele deu para ficar registrado num livro, para que Josué também tivesse acesso. E Moisés, então, o que ele fez? Ele escreveu, até mostra isso no capítulo 24 do livro de Êxodo, versículo 4. O texto diz: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas segundo as 12 tribos de Israel. Então Deus deixou uma ordem para que Moisés pudesse escrever o que era ensinado para ele. E essa ordem passou. Todos os outros profetas, tudo que eles aprendiam de Deus, eles escreviam e anotavam para que pudesse ser lido e compreendido pelas pessoas. Então Moisés escreveu. Moisés viveu 1.500 anos antes de Jesus. Olha só, então, que interessante, a gente precisa parar para analisar uma questão, então. Moisés viveu 1.500 anos antes de Jesus. A Bíblia levou 1.600 anos para ser escrita, né? Ela foi escrita por cerca de 40 pessoas diferentes, e não possui diferença de pensamento. O pensamento que você vai ver lá no começo da Bíblia, no livro de Gênesis, Êxodo, é o mesmo pensamento que vai ter lá no final da Bíblia, no livro de Apocalipse. A Bíblia jamais se contradiz em questão de princípios e ideias. Ela sempre vai dizer a mesma coisa. O interessante, como ela foi escrita por 40 pessoas, ao longo de 1.600 anos, a maioria dessas pessoas não se conheciam. Elas não tiveram contato umas com as outras. Que nem Moisés foi o primeiro a escrever a Bíblia. Ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia e escreveu o livro de Jó.
1.600 anos depois, João, que foi o último a escrever a Bíblia, não conheceu Moisés, mas ainda assim as ideias deles batem uma com a outra, eles não se contradizem. Então a Bíblia possui 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Aqui só um rascunho de como a Bíblia é dividida. Ela tem o Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia. Depois tem livros históricos, né, que contam a história do povo de Israel. Tem os livros poéticos, né, Jó, Salmos, Provérbios, são poesias e músicas. Né, tem os profetas maiores e menores, né, os maiores de Isaías a Daniel, os menores de Oséias a Malaquias. Depois tem o Novo Testamento, que veio depois de Cristo, né, tem os evangelhos, tem o livro de Atos, que é a história, tem as cartas de Paulo, e depois tem as cartas dos outros apóstolos e discípulos, e por último tem o livro do Apocalipse. Essa é a divisão. Ela não é cronológica, a divisão da Bíblia. Ela é dividida como se fosse por setores. Né? Então tem o livro da lei, depois livro histórico, livro poético e o livro dos profetas no Antigo Testamento. E no Novo Testamento tem os evangelhos, um livro histórico que conta a história do começo da igreja cristã, depois tem as cartas e no final o livro do Apocalipse. Então a Bíblia é dividida por setores. A cronologia da Bíblia, ela começa num livro, depois vai para o outro, depois volta. Enfim, a Bíblia não segue uma ordem cronológica. Por isso a importância da gente ler bastante para a gente conhecer bem a divisão da Bíblia. E uma questão que é bastante interessante, que eu já fui questionado muitas vezes com relação a isso, é que, não, foram os homens que escreveram a Bíblia, então ela pode ter mudado com o tempo, ela pode, ter sido, tá desatualizada a Bíblia. A Bíblia foi alguma parte dela feita só por homens? A resposta está no livro de 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 21. Vou colocar aí na sua tela. O texto diz assim, olha, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia não foi escrita por vontade de homem. A Bíblia foi inspirada por Deus. E os homens santos que aprenderam de Deus escreviam na Bíblia. Então não tem como a Bíblia estar desatualizada, não tem como a Bíblia se contradizer. Toda ela foi escrita segundo a vontade de Deus. Então a Bíblia são palavras divinas. A Bíblia são orientações de Deus para a nossa vida. Por isso que até o título dessa aula hoje é a Carta de Deus ao Homem. Porque ali tem toda a orientação de Deus para que o ser humano possa viver aqui nessa terra e se preparar para a terra do porvir, né? Que Deus está preparando para nós. Então vamos lá, vamos para a parte prática da nossa aula. O que eu preciso fazer então para entender a Bíblia? O que eu preciso fazer para entender o que está escrito na Bíblia? Uma coisa que é importante antes da gente ler o texto é que a Bíblia não é um livro para a gente ler igual a gente lê qualquer outro livro. A Bíblia não foi um livro que foi escrito para você ler de capa a capa dele, assim, de uma vez, um atrás do outro. A Bíblia, ela foi feita para ser estudada. A Bíblia foi feita para ser compreendida. Então, uma coisa que a gente precisa é não ter pressa. A gente não precisa ter pressa para aprender da Bíblia. Porque os ensinamentos que tem na Bíblia é muita coisa para a gente guardar na nossa cabeça. Então, a gente nunca vai conseguir compreender tudo aquilo que está escrito na Bíblia. Então, a gente não precisa ter pressa. É um pouquinho de cada vez. De pedaço por pedaço, a gente vai ampliando o nosso conhecimento da Bíblia. Então, o que a gente precisa fazer para entender a Bíblia? A gente precisa ler e meditar. Josué 1,8 diz assim, ó, não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho
e serás bem-sucedido. O que é ler e meditar? Ler e meditar é você abrir a sua Bíblia e, sem pressa e com oração, é claro, você lê o texto que você se propôs a ler, pensar naquilo que você leu e entender. Vamos tirar um exemplo desse texto que está na nossa tela, que é esse princípio de ler e meditar. Vamos então, como que a gente faz? Um exemplo, se a gente vai meditar nesse texto, o que a gente vai fazer? O texto diz assim: não cesses de falar do livro da lei. Então, o que esse texto já começou dizendo para a gente? Que a gente precisa estar sempre em contato com a Bíblia, com o livro da lei, a Bíblia. Sempre em contato com a Bíblia. E fala, antes, medita nele dia e noite. Então, a gente precisa estar sempre, dia e noite, dentro do possível, a gente está meditando na Bíblia. Isso não quer dizer que a gente precisa estar com a Bíblia na mão, lendo o tempo todo. É aqui um exemplo. De manhã você leu, meditou no texto, aí durante o dia você lembra daquele texto que você leu, você, se possível, converse com alguém sobre esse texto, porque às vezes uma pessoa conversando com a outra facilita o entendimento. Então é isso, você vai meditando, e você vai aprendendo da Bíblia. E olha só que interessante, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então a gente precisa entender para botar em prática em nossa vida. Então a gente lê, medita, entende, coloca em prática em nossa vida. E olha o resultado disso. Farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O que é isso? Quando a gente aprende os princípios da Bíblia, a nossa vida, a gente consegue ser bem-sucedido nas nossas empreitadas. Aqui não está falando de riqueza. Aqui está falando de sucesso. Porque Deus tem um caminho para vencer as dificuldades da vida e os problemas da vida. Na Bíblia, a gente encontra respostas e orientações para todos os campos da nossa vida. A Bíblia tem orientação para casal recém-casado, como que tem que conviver. A Bíblia tem orientação para a educação de filhos. A Bíblia tem orientação sobre conduta, sobre vestimenta. A Bíblia tem orientação sobre saúde. A Bíblia tem orientação sobre como você ser o bom chefe. A Bíblia tem orientação de como se você portar em comunidade. A Bíblia tem orientação de como você cuidar da sua família. Ou seja, a Bíblia tem orientação para todos os campos de nossa vida. A Bíblia tem orientação financeira, para a gente conseguir lidar com o nosso dinheiro. Enfim, tudo que você quer saber para que você tenha sucesso na sua vida, a Bíblia tem orientação. Então, por isso é importantíssimo ler e meditar, pensar naquilo que a gente leu, para a gente conseguir colocar dentro da cabeça, para a gente conseguir aprender. Se a gente fizer aquilo que a gente aprendeu, a gente vai saber como agir na nossa vida, e a gente vai ser bem-sucedido. Então, esse é o primeiro princípio, a gente precisa ler e meditar. Segundo princípio, está em 1 Coríntios 2, versículo 13. Diz assim, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. O que a gente faz então na Bíblia? A gente compara uma parte com outra. Um exemplo disso é quando a gente resolve ler os evangelhos. Todos os 4 evangelhos contam a história de Jesus. Cada um de um ponto de vista diferente. Um viu uma coisa, outro viu outra, e cada um entendeu uma parte da história de Jesus, uma lição de Jesus. Então, quando você lê um evangelho comparando com o outro, você tem 4 visões diferentes da vida de Jesus. Então, você tem um panorama mais amplo para você conseguir entender os ensinamentos de Jesus. E a Bíblia toda é assim. Deus, durante toda a Bíblia, repete suas lições várias vezes, cada uma de uma forma diferente. Então, se a gente vai lendo, meditando dia a dia um pouquinho, de repente a gente vai chegar num texto, parece que eu já vi isso, mas não foi aqui, foi em outro lugar. Aí eu leio aquilo ali, leio lá no outro lugar.
Aí eu comparo os dois. Aí eu aprendo um pouco mais. E assim a gente vai vendo, vai lendo, aprendendo, comparando um texto com o outro. Por isso que quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente não pode ter pressa. Tem que ser com calma. Se ficou com dúvida, lê de novo, ou pergunta para alguém que já tem algum contato maior com a Bíblia, e debate, conversa, sem pressa, comparando uma coisa com outra, porque assim a gente vai absorvendo aos poucos os ensinamentos que a Bíblia tem. Bom, qual que é o terceiro princípio? Salmo 119, do 9 ao 11, diz assim, olha, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir dos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, o que precisa fazer? Você leu, meditou, comparou um texto com o outro, aprendeu aquilo, você coloca em prática. Você lê, aprende e coloca em prática. É assim que a Bíblia funciona. A Bíblia é uma carta que Deus deixou toda a instrução para a nossa vida. Então a gente lê, aprende, põe em prática. Hoje é um exemplo bem disso. A gente aprendeu que precisa ler, entender para pôr em prática. O que a gente vai fazer? A gente vai pôr isso em prática. Vamos ler para entender, para colocar em prática. Então, esse a gente já vai vendo o que a gente vai fazer com a Bíblia durante as próximas classes bíblicas. A gente vai ler, entender e buscar colocar em prática. Tá certo? Bom, vamos lá. Então, para que serve a Bíblia? Que não comentei. Mas para que serve a Bíblia? O que a Bíblia diz de si? Para que ela serve? Primeira coisa, o livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que a Bíblia faz com a gente, então? Para que ela serve? A Bíblia serve para ensinar, para advertir, para instruir na justiça e para aperfeiçoar o ser humano. A Bíblia nos ensina qual é a palavra de Deus, qual é a vontade de Deus para o ser humano. Então, ela nos ensina. E ela nos adverte quando a gente está num caminho errado. Quando a gente está fazendo algo que não é bom para a gente. A gente está andando um caminho que Deus fala assim, a gente vê na Bíblia, ó, não anda por aí, porque por aí não funciona, não dá certo, anda por aqui. Então, a Bíblia vai mostrando o caminho, a Bíblia vai nos instruindo. E quando fala que a gente vai se aperfeiçoando, quer dizer que a gente vai adquirindo conhecimento para saber como agir. A gente vai se tornando habilitado para toda boa obra. Então, a gente vai conseguir fazer tudo aquilo que é a vontade de Deus. Então, conforme a gente for aprendendo, a gente for entendendo e colocando em prática, a gente vai seguindo um caminho que é melhor para a gente, que é a vontade de Deus. Então, aí, para isso a Bíblia serve. Outra coisa para que a Bíblia serve. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, a Bíblia ilumina a vida. Como assim ilumina a vida? Quer dizer que a Bíblia mostra o nosso caminho. E ela nos mostra dos perigos que a gente enfrenta. A Bíblia esclarece assim por onde a gente tem que andar e a gente consegue enxergar qual que é o perigo disso, qual que é a vantagem daquilo, o que a gente precisa fazer, o que a gente não faz. Ou seja, ela ilumina a nossa vida. E uma outra coisa que a Bíblia faz também, é o Salmo 119, versículo 11, diz para a gente como a gente se livrar do pecado.
né? O Salmo 119, 11 diz: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então a Bíblia nos dá o entendimento para fazer a vontade de Deus, para livrar do pecado. O pecado a gente vai estudar um pouco mais para frente, mas o pecado é algo que destrói o ser humano. É algo que separa o ser humano de Deus, é algo que faz mal para o ser humano, faz mal para o coração do ser humano. Então a Bíblia vai mostrando como a gente se livrar do pecado. E a Bíblia também nos serve para uma coisa bem interessante. Eu não coloquei aí na tela, mas eu quero ler da minha Bíblia para vocês, que é o livro do Apocalipse, no capítulo 21, um versículo 4. Eu vou ler aqui para vocês, se vocês quiserem acompanhar na Bíblia de vocês, ou ler depois, né? Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A Bíblia também nos traz esperança, porque ela mostra para a gente que a nossa vida não termina aqui. Se andarmos com Deus, Deus prometeu para nós um lugar de paz e segurança, um lugar sem maldade, sem pecado, sem tormento, sem dor, sem separação pela morte. A Bíblia também nos serve para nos dar esperança. A Bíblia mostra que essa vida, por mais ruim que seja, ela não é o fim, ela não acaba aqui. A gente, que nem hoje a gente está passando por esse momento, obrigando a gente a se reunir à distância, pelo Zoom, né? Cada um na sua casa, a gente já não tem mais o convívio social por conta da situação que a gente está passando. Isso é algo terrível. Isso é algo que prejudicou muito o ser humano. Mas não vai ser sempre assim. Deus tem solução. E conforme os estudos que a gente for fazendo, a gente vai entendendo a solução que Deus vai trazer para isso. Então a Bíblia também nos dá esperança. E o que Pedro diz então sobre a Bíblia? Pedro tem uma passagem que ele mostra uma coisa interessante. É o livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Olha só, diz assim, ó: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Então, Pedro fala que é fazer bem. Ou seja, então é bom a gente estudar, porque a Bíblia nos tira do mundo de trevas que a gente vive. Porque ela mostra que tem algo maior. A gente, quando a gente é limitado sem o conhecimento da Bíblia, sem o conhecimento de Deus, parece que a gente é fechado numa bola, numa bolha. E a gente não vê solução para muitos problemas que a gente enfrenta, ou para a vida em si. Que nem eu comentei, parece que às vezes que a vida acabou, já era. Ou, enfim, a gente fazer bem porque tira a gente desse mundo pequeno e escuro e abre o nosso horizonte para uma vida bem maior, bem mais ampla e eterna, uma vida infinita que Deus está preparando para aqueles que o amam, né? E olha só, Apocalipse 1, versículo 3 diz assim: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Quando a Bíblia se refere a bem-aventurados, ele diz muito feliz. A Bíblia tem a capacidade de tornar as pessoas felizes. Quantas vezes a gente já não vê testemunho de pessoas que viviam, às vezes, ou afundado no mundo das drogas, ou num mundo triste, fechado, de escuridão, teve contato com a Bíblia e parece que transforma a vida da pessoa. Realmente, de fato, transforma. Quantas vezes a gente não escutou esse testemunho? O meu testemunho é isso. Quando eu tive contato com a Bíblia, minha vida fez assim. Não que eu não tenha problemas hoje, mas hoje Deus me deu a solução para esses problemas. Minha vida abriu, assim, quando eu tive contato. Hoje eu sou uma pessoa feliz, apesar das dificuldades que a gente enfrenta, da situação que a gente está enfrentando hoje. Eu sou uma pessoa feliz porque eu sei que o meu Deus
tem a solução para isso tudo que a gente está vivendo. Então, a Bíblia torna a pessoa feliz. E eu quero, então, saber de você, se você tem alguma dúvida ou tem algum questionamento, alguma coisa para contar sobre o seu contato com a Bíblia. Ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Não saiam não saiam com dúvida. Vocês querem levantar alguma questão, alguma pergunta? Agora é o momento. Fique à vontade. Eu consegui entender bem. Conseguiu entender? Consegui. Que bom. Amém. O senhor já tinha contato com a Bíblia antes? Já teve acesso à Bíblia? O senhor tem uma Bíblia em casa? Tenho. Tem, que bom. Eu moro perto da Igreja Central. Ah, o senhor mora ali perto? Legal. É. Ah, que bom, que bom. Quando a gente for presencial, quando a gente puder se reunir presencialmente, eu tenho uma Bíblia que eu vou dar de presente para vocês. Uma Bíblia especial que eu quero dar de presente para cada um de vocês. Então, se vocês têm uma Bíblia, já vão ganhar outra. E se não tem, vão ganhar, porque eu vou dar a Bíblia para vocês. Tá bom? Tá bom. Tem mais alguma questão, alguma dúvida que vocês queiram colocar? Não? Então tá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês o próximo estudo que a gente vai fazer então. O próximo estudo que a gente vai fazer é esse estudo aqui. A Bíblia tem um capítulo dela que conta a história do mundo todo em um capítulo da Bíblia. Conta a história desde lá da época de Daniel até o tempo do fim, quando o mundo chegar ao seu fim, num único capítulo. A gente vai estudar isso no próximo estudo, né? O tema vai ser a história do mundo em um capítulo da Bíblia. Vocês vão ver que interessante vai ser quando a gente entender que a Bíblia começa a mostrar tudo aquilo que acontece na vida do ser humano. Então, eu quero fazer um convite para você que, a partir de hoje, né, que se você decidir, eu espero que vocês decidam, ler a Bíblia diariamente. Está sempre em contato com a Bíblia, para que Deus possa sempre falar ao teu coração. E não deixar mais de ler, para que Deus vá te ensinando aos pouquinhos a vontade dele. Tá certo? Certo. Então, as nossas aulas vão ser sempre assim, elas vão ser rápidas, para não, principalmente como está online, às vezes fica um pouco cansativo a gente ficar na frente da tela assim muito tempo. Então as nossas aulas elas vão ser rápidas assim, cerca de 40 minutos só. E eu quero deixar então um convite para vocês, para que vocês estejam apostos no próximo sábado às 4h30, para a gente continuar o estudo. E ainda dá tempo para matrícula para a gente continuar o estudo. Então, às vezes, se você quiser convidar alguém que queira ter contato com a Bíblia, ainda dá tempo, tá certo? E até depois a Gabriela entrar em contato com o pessoal que não entrou hoje por algum motivo. Sim, eu mandei mensagem agora, né, enquanto a gente estava aqui na aula. Aliás, muito obrigada, Rodrigo. Foi muito esclarecedora a aula hoje. Eu também achei, assim, como o Gilson, que todas as perguntas foram respondidas. Quando eu pensava em perguntar uma coisa, você já estava ali com a resposta. Então, assim, para mim foi maravilhoso. Gostei muito. E eu tô conversando com o pessoal, mandei mensagem de novo para todo mundo, mas não sei o que aconteceu com esses alunos hoje, que todos eles, a maioria ainda nem visualizou minha mensagem. Então é sábado, né, primeiro dia, talvez muitos esqueceram que tinha o curso hoje, mas durante a semana eu vou ficar ali com eles para eles não esquecerem sábado que vem de entrarem para assistir a aula. E vou passar a aula que foi gravada, né, para que eles possam ver. E só reforçando o que você disse, se alguém quiser fazer a inscrição, mas alguém quiser participar,
podem entrar em contato comigo, né, pelo número que você já tem aí registrado, que eu envio aquele formulário de matrícula e faço o cadastro dos alunos, tá bom? E vou estar aqui trabalhando com todo mundo para a semana que vem, todo mundo tá a postos aqui na nossa classe. Tá, ok. Eu vou, assim que terminar a aula, eu vou fechar, encerrar a gravação dela e vou criar o vídeo. E eu vou te mandar o vídeo, Gabriela, e você disponibiliza, então, para os alunos, aqueles que... Até quem, o Gilson e a Meire, se quiser também, já manda para eles quiserem reassistir. E o pessoal que não assistiu, para eles poderem ver a aula de hoje. Tá? Assim que terminar aqui, eu já te mando. Uns 10 minutinhos depois eu já mando para você. Tá bom? Tudo bem, Rodrigo. Obrigada. Então, gente, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar com uma oração para a gente pedir a Deus para que Deus nos ajude a compreender tudo isso que Deus quer nos ensinar, sendo que vão ser 25 aulas que a gente vai ter nessa escola, para que Deus nos ajude a compreender a vontade dele. Então, aí onde você está, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, te damos graças porque o Senhor nos deixou a Bíblia escrita, que é a tua vontade. Nós, às vezes, temos as dificuldades de compreender tudo que está escrito, mas o Senhor nos ajuda com o teu Espírito a entender a tua vontade. Então, nos ajude a ler a tua palavra, a compreender a tua palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Que se tivermos dificuldades, que nós possamos ser solucionada essa dificuldade através do teu Santo Espírito e nas aulas que a gente vai ter aqui. Então, que o Senhor toque o coração de cada aluno matriculado a estar presente, para que eles possam se aproximar mais do Senhor e ver quão imenso é o amor que o Senhor tem por nós. Perdoa, Pai, os nossos pecados, nossas falhas, nos proteja com os teus anjos e nos dê a paz do teu Santo Espírito. Isso te pedimos, não porque haja mérito em nós, mas pedimos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, Deus abençoe vocês. Eu espero vocês, então, no próximo sábado, às 4h30, para a gente continuar o nosso estudo. Fique com Deus. Até sábado que vem. Tchau, fica com Deus. Tchau. Tchau, Meire. Tchau, Gilson. Tchau, Prazer conhecer obrigada. você, viu? Prazer. Até sábado. Até. Tchau, tchau. Tchau.